Então vamos lá, né, para continuar aí na nossa playlist. Senão a gente não conclui o cronograma e eu quero que vocês tenham tempo para depois ficar vendo, revendo os vídeos aí. A gente hoje vai falar de um tema que está lá no edital, no cronograma de vocês, que vocês não devem menosprezar nem negligenciar, porque é um tema muito pedido por bancas hoje, elas gostam de falar disso, tá? Então, nem que seja assim, basicamente, tem que ter uma noção. Eu vou lembrar que eu estou dando aqui para vocês uma noção, breves comentários sobre as coisas, os comentários que eu acho que podem fazer a diferença para vocês, né? Eu não acho que estudar um volume gigante de muitas coisas resolve. Você tem que direcionar na medida do seu tempo. Tem gente que tem mais tempo e vai ter tempo para sentar e pegar volumes de apostilas, volumes, coisas, e tem gente que não vai ter esse tempo, né? Mas para chegar lá na prova e conseguir um resultado que coloque você dentro das vagas, você tem que direcionar, você tem que focar de acordo com o entendimento da banca, de acordo com o entendimento do que se vê hoje em concursos de magistério, do que se vê hoje em concursos dessa banca. E é nesse sentido que eu trabalho. Eu não me aprofundo muito, eu só procuro dar as ideias gerais para que vocês não fiquem totalmente perdidos. Nada impede que vocês vão atrás de apostilas, vão atrás de cursos, vão atrás de outras pessoas, de outros canais, né? E ampliem aí o melhor possível o conhecimento de vocês. Eu trouxe aqui, hoje é problemas de aprendizagem, e vou comentar um pouquinho e depois 4 questões, 2 não são da CEPERJ, mas vai ajudar no entendimento, e 2 são as que eu achei da CEPERJ que a gente pode raciocinar dentro desse tema, como ele pode vir, como essa banca entende isso, tá bom? Agradeço vocês que estão me seguindo, me acompanhando, curtindo, compartilhando. Espero que realmente ajude, né, a todos vocês lá na hora do vamos ver. Então, dito isso, problemas de aprendizagem, fatores físicos, psíquicos e sociais. A primeira coisa que eu quero anotar, pedir para vocês anotarem, para vocês gravarem, eles não pediram dificuldades e nem distúrbios de aprendizagem, mas eles pediram problemas de aprendizagem. Por quê? Porque como professores que somos, né, nós temos que ter uma noção dos todos os fatores que afetam a aprendizagem, que afetam o processo de ensino-aprendizagem, que atrapalham, né, que esse processo seja um processo que ao final dele se cumpra o objetivo, que é que o aluno aprenda, né? Então, ao longo desse caminho acontecem coisas, esse aluno é exposto a coisas que podem influenciar diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Por que o termo problemas de aprendizagem e não distúrbios e não dificuldades? Porque se a gente só falar em distúrbios e dificuldades de aprendizagem, a gente vai ter que focar nos fatores físicos e psíquicos, tá? Porque são termos clínicos. Quando você fala em distúrbios e dificuldade de aprendizagem, você vai para clinicamente, né? Ou clinicamente mesmo, fisicamente, de questões neurológicas, de questões do aparelho biológico, né? Visão, audição, cognição, tudo isso que pode ser avaliado e diagnosticado clinicamente. Os fatores psíquicos, né? Que vão trazer os distúrbios de aprendizagem também, mas os fatores sociais, eles não vão entrar nem nessa classificação de distúrbios, nem nessa classificação de dificuldade, mas na classificação de problemas de aprendizagem. Então, por isso que o edital trouxe problemas, né, de aprendizagem, porque como professores nós temos que estar preparados para lidar com tanto os distúrbios, como as dificuldades, como os problemas,
Porém, a gente não tem que diagnosticar nada disso, porque não somos médicos, não somos psicólogos, não somos professores. Então, a gente pode apontar, perceber, orientar, levar o aluno adiante para encaminhar a um profissional que a gente acha que ele possa precisar, mas a gente não tem condições de diagnosticar, né? Então, nesse edital eu não acredito que vai vir exigido que, por exemplo, você diga o que é dislexia, ou quais os 3 tipos de dislexia que existem, ou que você defina TDAH ou o TEA, né? Que é o Não, eu acho que ele vai vir mesmo nesse sentido de que você saiba identificar que existem fatores físicos, psíquicos e sociais que podem atrapalhar o teu aluno de aprender e qual é a sua postura quando isso acontecer. Mas não necessariamente que você tenha que identificar qual é o distúrbio, qual é a dificuldade. Não, eu acredito que ele vai vir mais generalizado porque ele trouxe mais generalizado aí dentro do edital. Depois que eu terminar a playlist, aí eu posso até trazer umas 2 questões mais detalhadas que eu vi em algumas provas. Só para vocês terem uma ideia se vier dessa forma, mas eu acho que não, porque ele foi bem taxativo. Problemas de aprendizagem, fatores físicos, psíquicos e sociais. Então, vamos lá, fatores físicos. Fatores físicos são o que eu já falei, né? Quando você tem um aparelho seu biológico, porque para a gente aprender, para a gente encaminhar, né? Para a gente desenvolver o nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente utiliza o nosso aparelho biológico, o nosso corpo, né? As nossas faculdades mentais, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa audição. Então, quando eu falo em fatores físicos, eu estou falando de fatores que acometem o corpo ou organismo. Doenças, né, pré-existentes, situações que o corpo não está preparado ou ele não tem condições, o aparelho cognitivo, né, não tem condições de avançar naquele entendimento, naquele conhecimento. Então, quando eu falo em fatores físicos, eu estou falando de fatores mesmo relacionados ao corpo, ao organismo do aluno, tá bom? Que pode ser tanto não enxergar, não ouvir, ou ter uma dislexia, né? Porque é neurológico, ou esse aluno ter alguma paralisia, ou esse aluno ter alguma doença, né, crônica, grave. Então, isso aí a gente vai entender entre os fatores físicos, que eles podem influenciar dentro, né, aí no encaminhar do processo de ensino-aprendizagem. O outro é o psíquico, né? E aí o nome já diz, quando a gente fala de psique, aí eu já saí do plano físico, do corpo, e eu estou falando da mente. Eu estou falando do que é psicológico, do que é emocional, tá? Como as relações afetivas dentro e fora da escola que esse aluno mantém ou que ele é exposto, como que isso influencia dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, se você tem um aluno que sofre rejeição na família, né, que está passando por algum distúrbio psicológico grave, que enfrenta situações emocionais delicadas, esse aluno vai ter problemas de aprendizagem por causa desses fatores, né, psíquicos. E quando o aluno não tem uma boa visão, um bom relacionamento, um bom laço afetivo com o professor dele, também pode vir a enfrentar problemas de aprendizagem. Isso pode influenciar na forma, na qualidade da aprendizagem desse aluno. Então, aí a gente tem os fatores psíquicos, né, que também devem ser considerados dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque eles têm uma forte influência nesse processo. Então, tipo, às vezes a gente não entende porque um aluno não aprende, porque o aluno não alcança, né? E, na verdade, ele só precisa, né, de uma atenção,
de uma assistência na sua parte emocional, né? Em algum lugar aí, né, onde ele mora, ou com quem ele vive, ou até mesmo na escola, com seus colegas, ele enfrenta processos psíquicos que o estão atrapalhando. E o professor tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse olhar para também isso, tá bom? O fator social, que é o fator, né, da vulnerabilidade social, que hoje é o termo usado, né? Ou seja, as relações sociais que esse aluno tem, a classe social, essa banca gosta de falar em classe, a gente não pode esquecer disso, a classe social a qual esse aluno pertence, né? As classes mais baixas, né? As classes aí vulneráveis na sociedade, elas vão apresentar, essa criança ela vai apresentar talvez alguns problemas de aprendizagem relacionados à sua condição, à sua situação de fragilidade emocional. Por exemplo, se esse aluno ele não tem condições de chegar na escola, ou se ele chega com fome, né, ou se ele precisou trabalhar muito antes de chegar na escola, então ou se a família não se importa se ele vai, então aí você tem a questão das faltas, né? A questão da ausência, a questão da evasão, né? Que muitas vezes a evasão ela é fruto das questões sociais que esse aluno enfrenta. Então, é um outro olhar. Então, hoje, para a pedagogia hoje, para o entendimento hoje, quando se fala de educação e se fala de problemas de aprendizagem, esse conjunto, né, de fatores físicos, psíquicos e sociais, eles devem ser considerados como tendo peso no processo de aprendizagem do aluno e também muitas vezes se interligam. Por exemplo, o aluno que apresenta uma questão física, né, vamos dizer um aluno que é cadeirante, por exemplo. Então, essa situação, né, de ser cadeirante, muitas vezes, né, pode afetar o psicológico dele de uma forma mais forte, que precisa ser trabalhada, e aí vai afetar o psíquico. E aí afeta o social, porque se ele não tiver mobilidade, se ele não tiver acessibilidade, né, para chegar na escola, para circular pela escola, então muitas vezes o aluno enfrenta esses 3 fatores ao mesmo tempo, né? É influenciado negativamente no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu processo de ensino-aprendizagem, ele é influenciado aí por esses 3 fatores ao mesmo tempo. Muitas vezes vai ser bem marcado que é físico, que é psicológico, que é social, mas muitas vezes vai vir entrelaçado. E o professor ele tem que ter esse olhar e esse entendimento de que essas coisas, de que essas realidades, elas chegam até a sala de aula do professor e elas podem fazer parte, tá, aí da prática, né, de uma forma que o professor entendendo essas questões, ele pode organizar sua prática, procurar ajuda junto aos familiares, junto aos seus gestores e aos seus orientadores para auxiliar esse aluno a superar, né, as suas dificuldades aí no processo de ensino-aprendizagem.